primeiro escalão desta terça-feira tem um entrevistado muito interessante, um profissional que tem vasta experiência no universo corporativo, é um engenheiro, um economista, um economista formado pela Universidade Mackenzie, tem MBA em Gestão e Estratégica pela USP, é um hipnólogo, graduado pelo Centro de Estudos Parapsicológicos da América Latina, é um analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching e é ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, base São Paulo. Possui ampla experiência, como já disse, e é um especialista em coach. Para conversar com Múcio Vasconcelos, a nossa convidada hoje é a jornalista Ellen Dastre, tem passagens pela Rede Bandeirantes Televisão, pela Rede TV, pela TV Gazeta, também conhece o segmento de coach. Bem-vinda, Ellen, muito obrigado pelo convite. Múcio, obrigado pela sua presença. Gostaria de começar fazendo uma pergunta bem elementar, bem didática, para o nosso internauta entender o que é coach. Você poderia definir exatamente o que vem a ser o coach hoje, para o nosso internauta que está assistindo? Tem aqueles que, obviamente, conhecem o assunto, têm interesse em se aprofundar, em receber informações mais detalhadas sobre o assunto, e aqueles que não conhecem. Como é que você define o que é coach? Coaching, Caetano, minha cara Ellen, se me permitem, coaching é um processo em que um coach, ou seja, quem fornece toda a dinâmica de auxílio ao coach, que é o nosso cliente, ele define, coach, que ponto ele está e que ponto ele quer chegar. E o coach faz com que este ponto B, o estado desejado, seja alcançado. Coach é o professor, coach é o aluno. Isso, o coach é o cliente. É o cliente, não é o aluno. Não. Perfeito. Nós não temos professores ou alunos. Então, Perfeito. o coach faz o papel do orientador, daquele que guia, daquele que eventualmente faz uma mentoria, depende do estágio desse coach. E ele, então, em vários segmentos, em vários momentos, apoia o cliente a chegar no ponto que ele deseja. Através de quê? Através de feedbacks, através de questionamentos, através de ferramentas, através de uma série de dinâmicas que são implementadas ao longo do processo para viabilizar com que o coach, ou seja, o cliente, alcance aquilo que ele deseja. Agora, se você me permite, o coaching, que é o processo, Ellen e Caetano, não é um processo para todas as pessoas. Tem gente que fica muito feliz quando ouve isso e gente que fica muito triste quando ouve isso. Por quê? Porque uma pessoa, para fazer um coach com sucesso, ela precisa realmente ter consciência de que ponto ela está e ter motivação suficiente, ter ambição suficiente, ter desejo suficiente de chegar aonde ela quer chegar. Nós conhecemos muitos casos, não só no processo do coaching, mas também em consultórios médicos, de gente que se apresenta a um médico, por exemplo, para fazer uma determinada dieta e não cumpre com aquilo que lhe cabe. Então o médico fica muito frustrado porque o seu paciente traz a barriga todas as vezes que vai ao consultório. Assim, um coach precisa estar comprometido não com o coach, mas com ele próprio para chegar ao objetivo. Não é um homem, não é uma pessoa comum. Não, é uma pessoa, categoricamente. Não é uma pessoa comum. Não. Por que ele não é uma pessoa comum? Porque ele precisa ter... Eu acho que a pessoa comum, todos nós temos valores e atributos que podem ser aperfeiçoados, burilados, e para melhorar, crescer, claro. progredir. Mas antes dessas duas coisas, Deixa eu dar uma colocação. Deixa eu só dar um passo para trás. Pois não, Ellen. Coaching é um processo Isso. profissional, sempre olhando o lado profissional. Não. Porque quando você está me dizendo de chegar de um lado para o outro, e o que a gente tem como... Você parte de um ponto A para um ponto B. Mas, assim, que precisa ter motivação, precisa ter ambição, tal. Me parece um assunto profissional. Uhum. É sempre profissional?
Eu te agradeço essa pergunta. A maioria das pessoas que ouvem coaching tem sempre a impressão de que coaching é o de todas as empresas. Exatamente. Muito bem. O coaching nasceu assim, dentro das empresas. Lá em 1950, nós temos as primeiras literaturas em que o coaching se desenvolvia empresarialmente. Ao longo de todos esses tempos, nós felizmente ganhamos uma amplitude muito grande. Então, o coaching pode ser profissional, que nós chamamos de business coach, e pode ser o coach de vida, que nós chamamos de life coaching. Então, você, Ellen, pode ter algum desejo na sua vida suficientemente forte. Vale. Olha, se a gente começar essa conversa aqui, precisa 3 horas de programa. Te conto muito. Suficientemente forte para tirar você de uma eventual zona de conforto atual e fazer com que você reúna toda a sua emoção, toda a sua força de vontade, todo o seu brilho e vá fazer aquilo que você deve fazer para alcançar aquele ponto B. Isso pode ser na sua vida pessoal, como pode ser na sua empresa. Então, coaching, nos dias de hoje, tanto é empresarial como coaching de vida. E mais uma pergunta antes da gente dar continuidade, é só para a gente conseguir posicionar, né, quem está ouvindo a gente. O coaching, ele é necessariamente um psicólogo? Não, eu não sou psicólogo, eu sou economista, não é? Eu sei, porque a gente sempre liga o coaching ao psicólogo. É verdade. Eu associo o coaching, normalmente, eu sempre associei, antes de me preparar para essa entrevista com você, com a programação neurolinguística, que normalmente é trabalhada por um psicólogo. Nem sempre. Todos os psicólogos que eu conheço trabalham programação neurolinguística. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz com essa sua informação, porque a programação neurolinguística é uma ferramenta maravilhosa, espetacular, fantástica. Que faz parte do seu portfólio. Certamente. Nós temos formação em programação neurolinguística e esta ferramenta, ela é absolutamente necessária, imprescindível, imperativa na condução de alguém que quer progredir, na condução de alguém que quer fazer mais, na possibilidade de alguém evoluir, sendo em termos empresariais ou pessoais. Por quê? Porque a programação neurolinguística é uma das ferramentas principais do coaching. No coaching nós usamos mais de 100 ferramentas. Por isso é que o programa é muito poderoso, é transformacional, efetivamente transformacional. A programação, em rapidíssimas palavras, ela pode ser definida como uma alavanca que você utiliza em seu benefício sem prejudicar terceiros. Você, para ser feliz, não precisa infelicitar quem quer que seja. Basta que você utilize os seus recursos. E você utilizando os seus recursos em seu benefício, você vai progredir empresarialmente, pessoalmente, sem precisar prejudicar quem quer que seja. Então, nós tivemos agora um boom, se é que dá para dizer dessa maneira, mas do surf no Brasil. O ano passado, Medina foi campeão mundial. Esse ano foi no Brasil as principais etapas, né, as finais, e nós tivemos 2 brasileiros nas finais, que não era nem o Medina e nem o Mineirinho, que eram os 2 grandes nomes do surf. Tivemos 2 outros jovens e quem conseguiu ganhar foi um menino de 20 anos de idade. E quando ele saiu, que me chamou a atenção, porque eu não conheço nada de surf, tá? Vocês estão olhando achando que eu sou uma super conhecedora, mentira. Mas quando ele saiu da água vitorioso, um menino de 20 anos de idade, ele disse o seguinte, falou, mas você então não é que deu certo? Mas desse jeito, com esse despojamento, ele falou assim, não é que deu certo? Chegou uma hora que eu olhei e falei, agora dá para eu fazer aquela virada, eu vou arriscar. E arriscou. A forma como ele se colocou, simples, aparentemente, a gente poderia enxergar como um garoto que foi
irresponsável e 20 anos de idade, vou tentar, vou arriscar e pronto. E deu certo. Porque ele saiu falando assim, não é que deu certo? Pegando carona nessa tua colocação, os primeiros conceitos do coach surgiram a partir de um livro focado no tênis. Isso, The Inner Games. Inner Games, exatamente. Isso lá em 74. Não é? A partir É um encontro, acho do que você está dizendo. Só que a Ellen retrata a fala de um garoto que provavelmente na cabeça dele, naquele momento da fala, não passava nenhum tipo de estrutura mais sofisticada para que o fizesse um campeão. Mas por que ele foi um campeão? Aquela manobra que ele fez, que deu a ele o título, ele é um especialista daquela manobra. Então ele arriscou porque é uma manobra arriscada. Porém, ele é uma pessoa extremamente preparada para fazer aquela. Claro. Então, ele foi ousado, mas ele não foi irresponsável. Sim. Porque ele tinha treinamento para fazer isso. aquilo. Então, eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco, assim, a maioria das pessoas confunde a ousadia com a irresponsabilidade. Perfeito. Então, o ousado, ele pode ser ousado se ele tem a técnica para ousar naquele momento. E o esporte mostra muito isso. É verdade. Tem um aspecto interessante no que a Ellen nos traz, que a ousadia, quando dá certo, é muito festejada, muito aplaudida. E aí nós temos os campeões, não é, Caetano? Mas quando a ousadia tangencia a irresponsabilidade e não dá certo, aí nós não poupamos críticas as mais ácidas possíveis àquele que foi ousado. Talvez ele tenha passado um micron do limite, não é? Talvez ele não tenha mensurado adequadamente. Mas ousadia é um recurso psicológico que nós estudamos muito em programação neurolinguística, e ela é uma matéria-prima fantástica para você atingir os seus objetivos. Sem ousadia, sem coragem, sem ousadia, dificilmente alguém sai do ponto A e vai para o ponto B. Precisa ter um start, precisa ter uma fantástica movimentação interna, que você pode chamar de motivação, para você chegar àquele ponto. E caso esse processo não exista dentro de você, pode ser tentado através de que um terceiro faça este despertar em você. Mas quem é o responsável pelo seu progresso é você. E onde entra o dom? O dom. De cada um para a evolução desse processo e a quebra de paradigmas para que você realmente saia do ponto A e atinja o ponto B e seja bem sucedido. Essa coisa de dom é muito discutido no mundo empresarial e agora começa a ser discutido também no mundo da humanidade, dos seres humanos, não é? Então nós nos lembramos muito de um Tiger Woods, não é? Que muita gente diz, poxa, campeão porque é dom, mas pouca gente conhece ou se lembra, Caetano, que Tiger Woods, ainda garotinho, ainda com um dígito de idade, não é? Nas madrugadas quentes ou frias. Dígito de idade. Adorei o dígito de idade, desculpa. Foi mais forte. Ele já era induzido, motivado pelo papai a fazer os treinamentos, não é? Então, ele tem o dom de jogar golfe? Pode ser que tenha, mas o dom com treinamento fica muito mais efetivo. Você consolida a possibilidade. Não é uma atitude apenas intuitiva. Tem técnica, tem processo, tem metodologia que garante o sucesso. Para isso existem as metodologias, para isso existe a ciência, para isso existem as técnicas. Para garantir que se você as utilizar de maneira adequada e correta, você chega àquele ponto. Se você não chegar às estrelas, você pelo menos sente o brilho delas. Por isso é importante que você use, ainda que você tenha um dom maravilhoso em qualquer arte, por exemplo, na coisa da música, da pintura, das esculturas,
do teatro mesmo. Você tem dom, mas se você não estudar seu papel, provavelmente você não será aplaudido de pé. Provavelmente, por concessão de uma plateia educada, fina, você será aplaudido, porém sentado. Por falar em dom, faça a sua pergunta antes que eu arroube, por favor. Eu acho que é um dom. Quando a gente fala de coaching, a gente lembra sempre de liderança. A gente conhece muita gente que fez coaching para ser um melhor líder, ou para liderar uma equipe, ou no momento em que você sai de uma posição e vai para ser líder e gerenciar uma equipe. Todas as pessoas podem ser líderes, ou liderança é um dom, liderança é um estilo? Como fica a liderança? Eu posso treinar alguém para ser líder? Você pode adquirir a liderança? Puxa vida, que pergunta interessante. Eu vou responder essa pergunta aos poucos, para ver se eu consigo responder na íntegra. É complexo. Muito bem. Pois é. Muito bem. Se você observar seu filho, seu sobrinho, seu neto, seja lá quem for, num grupo ainda de crianças de 3, 4, às vezes 2 anos, você vai identificar uma menininha de Maria Chiquinha ou um garotinho tanto lambuzado de tinta no colégio, na escolinha, no prezinho, que ele exerce liderança sobre aquela turminha da sala dele. Sim. Ali tem 10 meninos, 12 meninas e ele é o líder. Ele aprendeu liderança? Obviamente que não, ainda não. Ele tem essa liderança nata? Certamente. Mas ele tem conceitos de liderança? Não tem. Então, você tem líderes natos que conduzem massas, às vezes, à loucura. E no mundo nós temos N exemplos desse processo. São líderes natos. Mas liderança pode ser aprendida? Pode, com treinamento. Aliás, pode, e eu quero acrescentar, deve. Porque se um líder nato aprender técnicas de liderança, ele vai se tornar um líder com um L maiúsculo. E ele não vai ser líder apenas por intuição. Ele vai ser um líder sabendo exatamente que tipo de líder ele é, qual é o aprendizado daquele estilo de liderança que ele tem, seja ele diretivo, colaborativo, seja lá o estilo que for, ele se aprofunda e lidera ainda melhor. Então, existe o líder nato, sim. Você pode aprender a ser líder, sim. E tem uma coisa que nós ainda não falamos. Você pode fazer um treinamento para autoliderança. E esse é um processo de coaching. Você tem, muitas vezes, um líder excelente de equipe, mas que quando você olha para a família dele, ele não tem tanto sucesso na família quanto tem na empresa. Ele não tem tanto sucesso na vida pessoal dele como tem na empresa. E certamente vocês, assim como eu, conhecemos alguns casos assim, não é? Que é um líder empresarial maravilhoso, mas que tem uma vida absolutamente miserável. Não é? Algumas pessoas têm até pena, se é que se pode ter pena de alguém. Por quê? Porque eles não têm a possibilidade, não aprenderam a se liderar, se autoliderar. Então, existe o treinamento de liderança, deve ser feito, agora não se pode deixar de considerar a liderança nata. Algumas vezes, me perdoe... a liderança naquele indivíduo que não aparenta esse potencial de liderança. Eu só queria colocar um ponto que eu acho que facilita um pouquinho. Quando a gente fala que qualquer pessoa pode ser líder, se alguém duvida, é fácil a gente chegar à conclusão que qualquer pessoa pode e deve ser líder. A gente faz o seguinte: veja uma mulher, casou e tem filhos. Ela não foi preparada, mas ela passa a liderar uma família. Ela passa a liderar os filhos, porque ela vai educar, ela tem aquela responsabilidade de fazer as coisas acontecerem dentro da casa dela. Sim. E ela passa a ser líder de um grupo. E ela consegue, sem ter a menor experiência. Algumas colaborativa, outras diretivas, as diferenças dos estilos do marido e da família. Então,
qualquer pessoa consegue ser líder. Desde que queira, me permita. E desde que... Pode falar uma coisa feia? A água bate, sabe? Tem hora que a gente só consegue sair da zona de conforto e ter de assumir a responsabilidade. A necessidade. Quando a necessidade bate na porta e fala, filho, agora ou vai ou vai. Não tem outra coisa para acontecer. A Ellen nos traz algo muito interessante. Situações existem, e é provável que a Ellen conheça algumas, que o Carlos conheça, o Caetano conheça outras, que é assim, você tem um excelente colaborador em início de carreira, maravilhoso. Você se entusiasma com a pessoa, vê que ele tem um campo para progredir enorme, fantástico, e chega um belo final de tarde ou começo de manhã, não importa, você convida esse colaborador para ele assumir um cargo de supervisão, de coordenação, de gestão, seja lá do que for, e para a sua surpresa e decepção absoluta e total, a pessoa diz, chefe, gerente, meu líder querido, pelo amor de Deus, me deixe estar aonde eu estou. Por quê? Porque ele não quer efetivamente ter a sobrecarga ou a carga da liderança. Esta pessoa, muito provavelmente, se você colocar ela para fazer um treinamento de 40 horas ou de 400 horas de liderança, ela vai continuar lhe decepcionando. Por quê? Porque não está no DNA dela ser líder. Líder também não é para todos. E vamos colocar uma coisa para tirar o peso das pessoas? Claro. Ninguém tem obrigação de querer ser líder. Claro que não. Ninguém tem essa obrigação. Claro que não. Porque é um peso. É complicado. Tem gente que ama. Tem gente que ama ser líder. Eu conheço muita gente que sente muito prazer em ser líder. atinge orgasmos. É verdade. O poder da liderança. Claro. Exerce claro. o poder, fazendo uma inversão da frase. É verdade. Claro. Poder, Certamente. liderança e poder. É um binômio que andam juntos. Claro, sem dúvida. Agora, antes de investir em alguém para que este alguém se transforme naquilo que você deseja, você precisa perguntar a esse alguém sobre quem você está investindo, se ele deseja o seu investimento. Você está olhando no relógio, você vai chamar um comercial? Eu vou chamar um comercial, mas eu quero deixar uma pergunta no ar. É. Indo para a área de Life coaching, coaching? life. Ok. E eu Coach queria para deixar- casais, que hoje existe um índice cada vez mais crescente É de verdade. separação, de divórcio, de litígio entre marido e mulher. Por quê? E onde entra o coach nessa história? Serginho, um comercial rápido de 3 minutos e a gente volta já já. Obrigado. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Múcios, voltando ao assunto coach de casais, o que você pode falar sobre esse fenômeno que ocorre hoje na sociedade de uma maneira geral? Muita separação. E você entra em que sentido no coach de casais? Ok. A tua participação. Eu agradeço a oportunidade que você me dá de falar de um assunto tão sensível e que prende a atenção de todos nós. De alguns de nós suscita uma curiosidade muito grande e todos nós gostaríamos de ser mestres nesta arte de conviver em casal, não é? Algumas pessoas dizem que casamento é uma arte, conviver em casal é uma arte. E eu não posso discordar, porque realmente é uma arte. Muito bem, se nós dermos um pulo na história, nós vamos ver que há algumas décadas passadas, essa arte não precisava existir, não é? Por quê? Porque existia uma dependência muito forte de um dos parceiros do outro parceiro, não é? E normalmente essa dependência era do ser feminino, dependia do ser masculino. Então, a mulher dependia do homem para sobreviver, para ter seu automóvel, para ter sua casa bonita, para fazer suas viagens, etc, etc, etc. Dando um salto na história e vindo para os dias de hoje, nós vamos perceber que nos dias de hoje ninguém depende de ninguém para absolutamente nada, a não ser para ser feliz, a não ser para se complementar. Ou seja, o velho provedor não existe mais. O velho provedor não existe mais. Aliás, nos dias de hoje, surpreendentemente, 42% dos lares brasileiros são mantidos por mulheres. Então, é uma conta, é uma informação, é uma estatística que para aqueles mais vividos surpreende e até choca. 42% dos lares brasileiros tocados, gerenciados, mantidos por mulheres é um número muito expressivo. Uma coisa muito interessante também, você vai em qualquer ambiente e com raríssimas exceções, esses ambientes numericamente e qualitativamente tem a presença da mulher de forma significativa. Se você vai na engenharia, você encontra isso, se você vai na administração, você encontra isto, se você vai na economia, você encontra isto, se você vai na sociologia, antropologia, psicologia, enfim, a mulher domina para todo bem e para tudo aquilo que também não é bem, inclusive para ela própria. Muito bem. Mas esse é um assunto que pode ficar para outra vez. Voltando ao coaching de casal. É um casal em crise. Um casal em crise. O que é que nós podemos fazer por este casal em crise? Em primeiro lugar, ouvir a história de um e a história do outro. Para saber em que momento essas histórias se casam, elas se coadunam ou elas têm diferenças.
Mas, moços, como é que um casal que vive sobre o mesmo teto podem ter histórias diferentes? Se você duvida, ouça um, ouça outro. E você vai ver histórias, às vezes, diametralmente opostas. Porque as pessoas, eventualmente, podem apenas coabitar, apenas ter o mesmo domicílio. E elas não compartilham. Elas absolutamente não trocam, a não ser necessidades biológicas, eventualmente. Não existe vida conjugal. Pode não haver, pode não haver, pode não haver, pode não haver. E quando existe essa vida alinhada, essa vida bem administrada, normalmente a crise se instala por períodos muito pequenos e eventualmente sazonais, e ela se autorrecupera. Quando não existe este entrosamento, que nós devemos chamar eventualmente de amor, que é o amálgama que faz com que todas as diferenças encontrem um tecido acolchoado para amortecer essas diferenças, as coisas não vão adiante. É a galvanização da compatibilidade. Muito boa palavra. Ótimo. Perfeito. Desde que exista algo que os mantenha desta forma. O que é isto? Amor. Agora, amor também pode ser apunhalado? Pode. Amor pode ser, de alguma forma, mexido, pode ser, de alguma forma, sofrer a pressão de agentes externos? Pode. Emprego, renda, viagem, progresso de um em detrimento de estacionamento de outro, mais vontade de um de progredir e a acomodação de outro. Todos estes óbices, o coach, ele é uma ferramenta que auxilia quem deseja resolver. Quem resolve não é o processo. O processo é um grande facilitador. Quem vai resolver é quem quer ter isto resolvido. Então, se um casal está em crise e este casal deseja, por razões, às vezes lógicas, que eles não conseguem entender ou concatenar, manter-se juntos, este casal vai se manter junto. Num curto espaço de tempo, em 12 sessões, em 15 sessões, em 10 sessões, ou seja, em 4 meses, em 5 meses, temos isto resolvido. Por quê? Porque os dois querem chegar a um ponto futuro juntos. Os dois juntos querem. Há que existir essa disponibilidade, esta vontade de continuar juntos. Se esta vontade não existir em um dos dois, certamente o processo não vai dar conta, como diz o mineiro, de ajustar essa diferença. A minha avó costumava dizer pra gente que o amor, ele é o maior sentimento, mas maior no sentido de tamanho, porque nele cabiam todos os outros sentimentos. Então ela dizia que não adianta apenas amar, você tem de ser amiga, parceira, você tem de conversar, dar risada junto, você tem de brincar, você tem de levar as coisas a sério. Se você não tiver com tudo isso dentro desse balão chamado amor, ele acaba por não existir. Claro. Né? Então, eu acho que a vontade de ficar junto é o que sopra esse balão e faz com que ele fique grande novamente. E para que essa vontade exista, bem colocada pela Ellen, precisa ter o quê? Precisa ter esta fala da senhora sua avó. Precisa ter amor. Tem amor, as crises serão superadas. Não tem amor, vamos ter alguns probleminhas. Então esses alguns obstáculos. Duram 1 ano, no máximo 1 ano e meio, 2. Não existe um amor. As pessoas casam, separam. Eu não chegaria, Caetano, a dizer... Se existisse amor, não terminaria. Eu não sei, tem... Veja, rápida. É muito complicado você dizer que tem amor ou que não tem amor, porque nós somos aqui 3 seres humanos e nós temos 3 sentimentos diferentes, casados e bem casados, felizmente. Então, são 3 sentimentos de amor muito diversos um do outro. Nós, no coaching, nós temos um procedimento chamado as 5 linguagens do amor.
O que são estas 5 linguagens do amor? Precisamos de outro programa, este não vai dar conta. Vou apenas citar um. Tem uma das linguagens do amor que é a linguagem do serviço. O que é isto? O marido sempre prepara o café da manhã do domingo ou do sábado ou do feriado para a esposa de forma magnífica, quase digno de um hotel de 5 estrelas. Ele se sente muito bem dando este amor a ela em forma de serviço, mas ele não diz a ela, amor, eu te amo. E tudo que ela quer ouvir é amor, eu te amo. O café digno de hotel de 5 estrelas poderia não existir, desde que ela ouvisse, amor, eu te amo. Você é importante para mim. Marido, meu querido, minha querida, você é preciosa para mim. Quanto vale isso? Quantos cafés valem? Depende de quem recebe o serviço ou o amor. Então, tem muitas formas de você demonstrar amor. É importante, então... muito mais o amor por atitude. Pois é, mas esta é uma forma que você prefere, não é? Eu sou mais da atitude. A atitude. Ação. Ok, muito bem. Primeiros da palavra. Maravilhoso. Mas outras pessoas eles preferem outros tipos, bálsamo né? da palavra. Pois é. E aí, para você precisar entender a sua pessoa que está ao seu lado, você precisa conversar com as pessoas. E aí eu pergunto a vocês dois, com a devida permissão, e também pergunto aos nossos espectadores, quantas vezes você tem conversado com seu marido, com sua mulher, com sua melhor amiga, com seu melhor amigo, nos últimos 15 dias? Será que se você contar os minutos, alcançam, digamos, 2 horas? Ou quem sabe a televisão tomar conta da boca de todos dois? Durante o lanche, durante o almoço, durante o jantar. Platão tem uma fala muito interessante a respeito de paixão, que é completamente diferente de amor. Platão diz que paixão é um estado de consciência alterado. Inconsciência? Consciência. Paixão é um estado de Porque pode ser consciência. inconsciência. Não, mas ele diz consciência. Consciência alterada. Imagine você apaixonada, ela chove torrencialmente e você olha para a chuva e ela acha a chuva lindíssima, porque ela lava a alma dos apaixonados. Não é num outro dia qualquer em que a paixão não esteja dentro do seu coração, e eu espero que isso não aconteça nunca, você vai achar a chuva chatésima, ainda que preencha o Cantareira, não é? Mas ela é incomodativa, etc, etc. Então, o estado de paixão, muitas vezes, nós nos relacionamos muito rapidamente, nos juntamos muito rapidamente, e temos o mesmo domicílio rapidamente, que não é um sentimento de amor ainda. Somos motivados pela paixão. Só que a paixão tem data certa para começar. Eu acho que o maior problema desses casais que duram pouco tempo é porque ou um ou outro acreditou plenamente que seria capaz de mudar o outro. É muito interessante essa coisa de mudar o outro. Se você está querendo mudar, é porque não é a pessoa que você quer estar junto. Ninguém muda ninguém. Tem uma história muito interessante. Suponha que um rapaz veja uma moça linda, maravilhosa, e ele vê naquela moça linda, maravilhosa, uma gata. Então ele se apaixona pela gata. Casa com a gata. Depois que leva a gata para casa, quer transformar a gata em cachorrinha. Gata é gata. Cachorrinha é cachorrinha. São bichos diferentes. Se apaixonou pela mulher, pelo ser humano. Então, Porque ele Concorda? acreditou plenamente que ia mudar. Eu acho que você tem que estar com alguém em que os defeitos não te incomodem a ponto de você querer mudar. E a pessoa, sim, vai mudar porque ela quer ser uma pessoa melhor para estar ao seu lado. pois é. E aí o coach entra... Assim, É. Eu discordo quando você diz que ninguém muda ninguém. É muito difícil. Pode Você ajustar. não muda A pelo- essência não se muda. Você não muda pelo outro, mas você pode se tornar melhor porque o outro merece você melhor. Desde que os dois desejem a mesma coisa. Então, eu posso ser mais afável com a minha companheira se eu desejar estar com ela no futuro. Eu posso ajustar meus comportamentos. Eu posso até alterá-los. Porque
o presente que eu recebo no pote no fim do arco-íris merece esta minha mudança de trajetória. Agora, essa é uma percepção minha. Eu percebo assim, o meu coach me ouve, o meu coach ouve da minha companheira, os dois querem o pote no final do arco-íris. Ótimo. Vamos então nos ajustar? Vamos. Ajusta os dois e este processo conduz os dois ao sucesso. Desde que existe interesse e procedimento adequado dos dois ao longo do processo. Mudando completamente de uma coisa a outra, apenas para exemplificar, vocês conhecem pessoas que dizem, eu quero emagrecer 20 quilos. Em qual período? Em 5 meses, digamos. Perfeitamente viável? Perfeitamente viável. Ótimo. Quando você começa seu regime? Na próxima segunda. Eu lhe garanto que essa pessoa não emagrecerá uma só grama. Ao contrário, ela vai engordar. Não é? Porque existe uma diferença muito grande entre o discurso proferido e a atitude efetiva na direção de transformar aquele discurso em algo execuível, em algo factível, em realidade. Isto exige disciplina, esforço, atitude. Perfeito. Não é? Professor, vamos falar um pouquinho sobre coaching de carreira. Por favor. Hoje, o mercado vive uma retração muito grande. Uma demanda curta, pequena. O executivo está desempregado, não encontra mercado de trabalho. Então ele está se violentando, aceitando propostas com valores aquém do que ele estava acostumado a receber. Outros não encontram espaço no mercado de trabalho. Enfim, onde entra o coaching de carreira nesse segmento hoje? Diante da retração econômica, o executivo penando para conseguir um lugar ao sol, ele está fora do mercado. Não existe o executivo que não encontra mercado, o executivo que se violenta, aceita propostas aquém da sua qualificação profissional. Em que medida o coaching pode ajudar esse executivo, esse profissional? Ok. Muito bem, esse é um assunto momentoso. O Brasil vive um período de crise. Nós todos aqui já experimentamos outras crises no Brasil, não é? A vantagem é que a gente sabe que passa. Pois é, a nossa grande vantagem é que sabemos que ela passa, não é? A gente sabe que passa. Claro, e essa também vai passar, não é? O problema da crise é que enquanto ela dura, quem passa por ela pena de forma, às vezes, muito amarga. Qual é o problema do executivo? O executivo, muitas vezes, ele é tomado todo o seu tempo hábil em entregar resultados. Ou pelo menos ele usa isto como desculpa, que precisa entregar resultados, e por isso ele não busca aperfeiçoamento. Nos dias de hoje, quando eu digo nos dias de hoje, é na última década e meia, nas últimas 2 décadas, aprimoramento, aperfeiçoamento dos executivos em quaisquer áreas é absolutamente imperativo. Quem não tem a possibilidade de se aprimorar, seja por um fator ou por outro fator, ou por N fatores, ele está fadado a encontrar sérias dificuldades no dia de amanhã. O fato de você ser excelente hoje, ser reconhecido como excelente executivo hoje, por um feedback 360 graus, por exemplo, todos te acham o máximo, o coach entra para garantir que você vai continuar sendo excelente. Não é? O coaching não é só para a gente que precisa se recuperar. O coaching precisa ser entendido como uma ferramenta de prevenção. Eu faço coaching para estar na crista da onda. Aquele executivo que está em plena atividade na sua empresa, comandando, ele não pode prescindir. Não pode prescindir. Seria muito bom que ele encontrasse em algum momento tempo adequado, e tempo você faz. Tempo é questão de prioridade para fazer o seu coaching. Este procedimento, o olhar de fora, as oportunidades que te são mostradas, um aprimoramento, um período sabático, eventualmente, para você se aprimorar nos Estados Unidos, na Europa, em algum lugar, se reciclar, é imperativo.
Por isso o coaching de carreira entra preferencialmente quando o executivo está muito bem empregado, para que ele assim se mantenha. Ou seja, Então, esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento. Agora, fazer o trabalho. claro que quando eventualmente o executivo se depara com uma situação de crise, o coaching vai ajudá-lo a buscar uma recolocação, e aí é um coaching de transição de carreira, mas enquanto coaching de carreira é um farol que ilumina caminhos para ele, mostra alternativas, mostra outras possibilidades dentro do segmento, às vezes fora do segmento. Então o coaching entra como uma ferramenta para você pensar em quais são os seus potenciais que você ainda não viu. Quais são os seus potenciais que você ainda não enxergou. Então este trabalho é feito entre coach e coachee, que visa o quê? Fazer com que o coachee, com que o cliente tenha a expectativa de pensar sempre adiante. O que é que eu posso fazer melhor? Mágica, inovação. Inovação é uma delas, não é? Atualização, reciclagem, qualquer outra palavra que você queira, mas desde que você busque sempre o seu potencial. Eu realizei o meu sonho. Ótimo, qual é o sonho seguinte? Se você não tiver um sonho seguinte, alguém vai atropelar você. Alguma coisa vai atropelar você. Sonho realizado, precisas ter um sonho no ponto futuro. Olhe para o futuro e veja o que é que o futuro pode lhe trazer de melhor. Às vezes os executivos, ou as pessoas, não importa, dizem, não sei. E a pergunta que eu faço é, e se você soubesse, o que seria? E o coach de sucessão? Várias empresas são familiares. Como você garante a sucessão? Como você faz a sucessão? Quem você determina que tem mais as características para subir ao cargo e em detrimento dos outros? Esse trabalho de sucessão, o coaching consegue administrar isso? Consegue. Nós temos 5 minutos interrompendo a sua pergunta e vamos falar também, para encerrar o programa, sobre a hipnose, sobre hipnologia, que você também fala e utiliza da hipnologia no teu trabalho de coaching. Vamos fazer algumas mágicas aqui para tentar falar sobre isso em 5 minutos. Ok, maravilha. Então, o trabalho de sucessão tem que ser analisado as competências que a empresa necessita dos seus candidatos a sucessores, mas o ponto fulcral, o importante de um processo de sucessão é ver se aquele que será sucedido quer ser sucedido. Porque às vezes não passa de fantasia. Às vezes não passa de pano de fundo. Tem um discurso maravilhoso de que eu quero que o meu filho, que a minha filha, que o meu sobrinho, que o meu genro, que essa empresa se profissionalize. Então nós arregimentamos todo um processo e o executivo principal sabota, ou por vezes sabota absolutamente tudo aquilo que é apresentado. Trabalhamos. Não é? Não vamos citar. Hajam vista. Então, precisa existir sempre o querer. Eu quero mesmo, ou isto é um discurso. Às vezes para a família aplaudir, para a sociedade aplaudir, para os amigos acharem, nossa, que executivo progressista, fulano de tal é maravilhoso. Tem consistência? Então, o ponto principal é ver se o sucedido quer ser sucedido. Se ele efetivamente quiser, dentro da empresa ou fora dela, haverá quem o suceda. Um dos E o principais coaching? verbos na área do coaching é o verbo querer. Certamente ter o desejo, Desejar. o desejo efetivo de realizar aquilo, de obter aquilo, de lutar por aquilo. Vou conjugar mais esse verbo, ou esses verbos. Por Doravante. favor, nós todos devemos fazê-lo. E falando um pouco de hipnose, rapidamente, hipnose é um processo absolutamente maravilhoso. Antigo, não, moço? Muito antigo. Isso vai lá para Emílio Coué, isso vai lá para o século XVIII, século XIX, isto vem progredindo. O coaching que eu pratico, no coaching ericksoniano, é um coaching baseado em linguagem.
que foi introduzida por Milton Erickson, tem um sucesso fantástico. As pessoas normalmente, quando tem a primeira sessão de hipnose, elas ficam muito felizes porque elas imaginam outra coisa e no fim tem uma sensação muitíssimo agradável. Numa hipnose, num processo de coaching, você em momento algum perde a sua consciência. Você sabe exatamente o que está acontecendo, você faz exatamente o que você quer fazer, mas você vai a lugares na sua mente, faz uma, entre aspas, vai dar uma viajada na sua... Não, isso é um processo de pêndulo que eu não utilizo. Não, é linguístico, o processo é meramente linguístico. Escopo a melhoria, onde entra a hipnose? A hipnose entra em saber exatamente onde você se sabota, por quê e quanto. Coisa que conscientemente, às vezes, você não informa ao seu coach. Mas, quando você lida com a hipnose, você tem acesso às informações no seu inconsciente e você traz as razões... Não informa porque não tem conhecimento e não sabe. Não sabe no seu consciente, no seu inconsciente você sabe. Então, normalmente surgem processos de medo, processos de raiva, processos de tristeza, que uma vez relatados ao seu coach, ele tem como dar a você ferramentas para você superar aquele processo. Processos oriundos da hipnose. Nós estávamos conversando antes do programa sobre o filho que foi educado por um pai castrador. Às vezes, sim, as razões são várias. São várias. Às vezes não é a figura do pai, mas é a figura de um avô, a figura de uma avó, ou é uma imagem que não está nem no ambiente familiar, mas impactou de uma forma muito grande, não é? Às vezes é uma conversa que ele simplesmente ouviu, mas não viu. Um rico que ele viu se dar muito mal, ele fala, não quero isso para mim. Pode ser. Sem dúvida. Mas é um processo... O dinheiro não traz felicidade, sabe? Pois é, esta é uma crença. É uma falácia. Pois é, mas olha só. Mas essa é uma crença, Caetano, que muitos têm. E nenhuma atitude sua é mais poderosa do que qualquer crença que você tenha. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu quero realizar. Ela não realiza. Por quê? Porque a crença que ela tem, que ela adquiriu em algum momento da vida dela, é muito mais forte do que a atitude. Ela sabota e você não consegue. Então, através de processos que entram hipnose, programação neurolinguística... Você rumina o querer, rumina o desejar, mas não toma a atitude que vai sair do lugar. Por quê? Porque você tem essa crença limitante. Então, o trabalho de crenças, identificação de crença e ressignificação de crença é uma das ferramentas maravilhosas que nós temos no processo de coaching. Múcio, antes de encerrarmos o programa, passe o seu telefone, por gentileza, o seu site, para que o internauta que quiser se aprofundar e conhecer o seu trabalho possa ter acesso. Pois não. Com muita satisfação, o meu site é o www.muciusvasconcelos, uma palavra só, .com.br. Múcius, US no final. Isso, Múcius Vasconcelos. Isso, Múcius Vasconcelos, como está aparecendo na tela, .com.br. E o meu telefone é São Paulo, 11 9 9102 4649. À disposição dos senhores. Ellen Dastre, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Como sempre, muito participar do programa. acurada, muito Adorei a inteligente. conversa. Múcius, muito obrigado pela sua participação. Voltaremos a convidá-lo, porque o tema é muito vasto, muito abrangente. Dentro de um mês, mais ou menos, no máximo, você estará aqui novamente para conversarmos sobre o trabalho de coaching. O Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira. Até lá. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.